Estamos de volta para mostrar uma entrevista com o arcebispo da maior cidade da Síria. Ele falou sobre a saída da população do país. A guerra civil na Síria está forçando os cristãos a deixarem o país. O arcebispo de Alepo, Dom Antônio Aldo, diz que a violência, a instabilidade e a falta de esperança é o que conduz as pessoas todos os dias. Somos cristãos da Síria. Apesar das dificuldades, estamos determinados a dar testemunho do que estamos passando. Ele tem visto pessoalmente os cristãos que fogem da cidade. De um grupo de cerca de 150 mil, agora existem apenas cerca de 50 mil na cidade. Os números refletem o que aconteceu em todo o país. Antes da guerra, havia 2,5 milhões de cristãos na Síria. Agora, há menos da metade. Muitos deles são jovens adultos que têm curso superior. Mas neste momento não há futuro profissional no país. Eles fazem de tudo o que podem para economizar dinheiro suficiente para ir para a Turquia. Uma vez lá, eles pagam para pegar um barco para a Europa. Nós vimos histórias trágicas de morte ao longo do caminho. Eles fazem o que podem para fugir, porque não veem nenhuma outra esperança no horizonte. Um dos maiores desafios nessa guerra civil é a política e a luta pelo poder em níveis mais elevados. Talvez Alepo seja a cidade onde o drama é visto mais de perto, já que está a apenas cerca de 40 quilômetros de distância da Turquia. Lá, muitos grupos armados treinam e dão armas aos jovens. Eles lhes dão todos os recursos de que necessitam para atacar Alepo. Os moradores estão pedindo uma solução política que impedirá cidades como Alepo de caírem na mais profunda turbulência, como a cidade síria de Mossul, onde o terrorismo e o fundamentalismo têm forçado praticamente todos os cristãos a fugir. Organizações como a Ajuda à Igreja que Sofre estão ajudando esses cristãos perseguidos, ajudando a permanecerem vivos apesar das bombas e do terror. Desde o início da guerra, ela doou cerca de 8 milhões de euros para ajudar a construir igrejas e para ajudar as famílias cristãs. Além do apoio material, eles também estão ajudando com a crise humanitária. Estão pedindo a países ocidentais para facilitar o processo, de modo que os cristãos possam obter toda a documentação de trabalho em ordem, para que possam ser reconhecidos oficialmente como refugiados. O ex-embaixador da Costa Rica, junto à Santa Sé, Fernando Sanches, presenteou o Papa Francisco com um livro dele. Ele conta histórias do tempo em que passou em Roma. O escritor viveu com a família a renúncia de Bento XVI e os primeiros anos de Francisco no Vaticano. Durante a audiência geral de quarta-feira, entre milhares de pessoas na multidão, o Papa Francisco reconheceu uma pessoa em particular. Durante 4 anos, ele foi o mais jovem embaixador para o Vaticano, o costarriquenho Fernando Sanches. Además de saludarlo, cumprimentei o Papa e ele se lembrou de mim, o que me deixou muito feliz. Aproveitei a oportunidade para dar-lhe o meu livro, chamado de Entre Dois Papas, a história de uma família no Vaticano. É uma narrativa sobre os momentos políticos e diplomáticos, mas, acima de tudo, os momentos espirituais mais poderosos de quando morávamos aqui, entre 2010 e 2014. O ex-embaixador recolheu histórias de como sua família viveu os últimos anos de pontificado de Bento XVI e os primeiros anos do Papa Francisco. Há narrativas de quando seu filho deu flores para o Papa Bento XVI e ele mesmo entregou uma camisa de futebol do Costa Rica para o pontífice. O que atrai mais atenção é a narrativa. Se fosse apenas história sobre como as relações diplomáticas foram desenvolvidas, o livro seria pequeno. Mas as histórias realmente têm a ver com a família, e não apenas um embaixador. E isso é o que os leitores mais gostam e também o que chamou a atenção do Santo Padre. Sanches agora é o reitor da Universidade Católica de Costa Rica. Ele levou cartas de pessoas que trabalham com ele para o Papa, juntamente com uma jaqueta que seus ex-alunos deram como um presente. A jaqueta que lhe deram é um uniforme. Existem as cores da universidade de um lado e do outro é branca. Mostrei-lhe a parte branca e ele brincou, dizendo que ele pode usá-la dessa maneira. O reitor vai voltar para casa com novas responsabilidades. Ele já foi nomeado vice-presidente de um grupo de universidades católicas da América Central, México e Caribe. E ele vai levar de volta novas ideias. Ele participou de uma reunião organizada pelo Vaticano para as escolas e universidades católicas e afirma que aprendeu mais sobre como interpretar e aplicar o que o Papa Francisco quer para as escolas. Um cineasta mexicano trabalhou durante anos em um projeto para contar ao mundo a história de Nossa Senhora de Guadalupe.
Em 1531, a imagem de Nossa Senhora apareceu na capa de um índio convertido chamado Juan Diego, que vivenciou uma série de visões da Virgem Maria durante vários dias. Não há nenhuma explicação científica para a existência da imagem. Nossa Senhora de Guadalupe é um dos maiores ícones da Igreja Católica. Enquanto muitas pessoas a reconhecem, nem tantas sabem o quão grande é o seu impacto, especialmente nas Américas. Um novo documentário sobre Nossa Senhora se propõe a explicar como o ícone levou milhões de pessoas a se converterem ao cristianismo. Em Nossa Senhora de Guadalupe, eles encontraram a resposta, que Deus estava com eles. E essa foi a verdadeira fé para eles. É por isso que toda a população nativa americana, que veio de áreas onde os sacerdotes ainda não tinham visitado, foram pedir o batismo. Luiz Guevara é um dos produtores do filme. Ele e os Cavaleiros de Colombo têm trabalhado no projeto há anos. O filme inclui entrevistas com teólogos, historiadores e cientistas. Ele discute a história da imagem, bem como características que não podem ser explicadas pela ciência. Muita gente vai encontrar esperança e paz nesse documentário. Mesmo quem tenta explicar do ponto de vista mais histórico, mais científico, ele definitivamente é compreensível e muito profundo. Ele é realmente concebido para chegar a qualquer um. O filme está disponível em inglês e espanhol. Para obter mais informações sobre como assistir o documentário, visite o site www.guadalupedefilme.com. A seguir, a montagem da árvore de Natal gigantesca na Praça de São Pedro.